Bom dia, turma. Mais um encontro nosso com a sociologia jurídica, não é? Vamos dar continuidade aí às reflexões desse autor, Max Weber. Já tratamos da sociologia compreensiva de Max Weber no encontro passado, né? Onde vimos o relevo, né, dessa contribuição, que foi a introdução da subjetividade, né? Fazendo uma contraposição à do Durkheim, né? Positivista, né? Que defendia a neutralidade, né? Científica, jurídica, etc. O fato social como primado, né? Nós vimos em Weber a ação social e não mais o fato social, né? A incorporação da subjetividade humana nesse ato, nessa ação social, né? A subjetividade, né, do indivíduo, né, na produção do sentido para além do significado. Se o significado é universal, o sentido ele é singular, não é? A produção de sentido, a incorporação do interesse, não é? Da capacidade do indivíduo de perceber, interpretar, entender, aceitar ou não, né, as normas e mesmo no ato do convívio social e da relação social, né? Então isso Weber incorpora. E isso vai então desembocar na discussão do direito e da sociologia jurídica, não é? Porque a ação social, a subjetividade, né, vai então levantar essa discussão do contexto, né, da produção, tanto das leis quanto dos julgamentos, dos agentes sociais, não é? Então, essa contextualização e essa valorização do indivíduo vai se encaixar muito bem com a nova sociedade, né? Industrial, capitalista, onde o liberalismo tem na livre iniciativa, na valorização do indivíduo frente ao Estado, nas liberdades individuais, né? na lei de oferta e procura do mercado, né? Do laissez-faire. Então, Weber vai encaixar como uma luva nessa tentativa de harmonização, quando se discute a questão da anomia, né, dos desvios, né, da normalidade, e agora a questão do domínio, não é? A questão nesse capítulo agora que a gente vai refletir, não é? A discussão é justamente essa subjetividade, a possibilidade de um direito garantido, né? De um direito subjetivo e garantido, né? E a dominação. Como é que se dá, então, essa dominação? Nós vimos a discussão da coercitividade, da coerção social, né? Até mesmo como uma característica anterior e exterior ao indivíduo, que ele já nasce com todo um aparato coercitivo pronto na sociedade, né? E ele é socializado, ele é educado, né? Nessa sociedade, nessa cultura, né? Nessa consciência coletiva. E aí essa discussão vai ser feita. Se Weber começa a desvelar, então, a impossibilidade daquela neutralidade positivista, né, onde
agora é levado em conta as subjetividades, como isso se efetiva no direito, na lei, não é? Na norma, na legitimidade, na dominação, no exercício do poder e da cidadania. Como é que se dá isso? Então, o contexto é da democracia liberal, não é? Da sociedade capitalista, e, e essa é uma discussão muito importante, porque ela abre para uma compreensão reflexiva da, do nascimento, inclusive, da democracia no Ocidente, que é a questão do convencimento, o uso da palavra, o discurso, o argumento, né? A ágora ateniense, a praça ateniense, onde os eupátridas, né, que eram os proprietários, os bem-nascidos da Grécia Antiga, passaram a debater sobre as decisões a serem tomadas em substituição à monarquia, ao rei, ao soberano, né? Ou a teocracia, onde é Deus que decide tudo, né? Via seu sacerdote ou seu rei Deus, né? E a democracia nasce com uma argumentação que visa capturar essa subjetividade. E é isso que Weber, sem fazer referência a esse fato histórico, mas vai salientar nessa captura da subjetividade, na garantia, né, de um direito garantido, de uma legitimidade, né, de uma harmonia social e da convivência com o poder, né? Nessa relação de se abrir mão de certas liberdades em troca de alguma proteção e de reconhecimento, tanto dos interesses vários, quanto da legitimidade de uma autoridade. É disso que vai ser o foco, então, dessa nossa discussão de hoje, né? Já afunilando nesse autor, do geral para o particular aqui que nos interessa, que é a aplicação dessa sociologia compreensiva ao direito, né? Então, se a gente tem uma sociologia positivista de Emílio Durkheim, pioneiro, então, agora a gente já tem uma outra contribuição que nós já falamos anteriormente, não significa jogar tudo fora o que veio antes, mas acrescentar, modificar e fazer uma nova síntese, né? Então, entendendo então que essa subjetividade, né? Então, a proposta de Weber, então, é essa, seria ultrapassar o dogmatismo, né, anterior da lei neutra, né, que deve ser obedecida, e o poder também, por uma espécie de relativismo, né, próprio de uma sociedade de democracia liberal, né? Ou seja, essa relação com a norma com a subjetividade múltipla, complexa dessa sociedade, né? É disso que se trata, essa subjetividade aqui, né? Então, a gente está vendo a ser assinalado aí o que o autor chama de direito subjetivo, né? Então, veja, nós vimos que nós discutimos a questão da objetividade, da subjetividade, né, do que seja. Agora, o direito subjetivo seria o quê? Seria reconhecer essa subjetividade que existe nas próprias normas, nos ordenamentos jurídicos,
que ali estão cristalizados interesses de um momento histórico, de uma sociedade, de determinados grupos que estavam hegemônicos, não é? Por vários motivos, ou econômico, ou de maioria, ou que seja, né? Ou da força militar, enfim, mas que são cristalizados em normas e no direito, e que esses interesses, quer dizer, eles não são assépticos, né? E eles são históricos, né? Então, essa é a parte, o ponto de partida, né, para essa visão de sociologia jurídica, né, que procura dar luz a esse relativismo, não total, é claro, né, mas é mais um rebelar-se, um desvelar o que seria o dogmatismo anterior. Então, dogmatismo seria aquela crença, né, imutável, né? Então, essa história de ver a própria ciência no campo da humanidade, da cultura, com os mesmos moldes do que se trata da ciência da natureza, como a gente já discutiu, ciências exatas e tal, isso leva a enrijecimentos, engessamentos e incapacidades de refletir sobre a realidade presente, a sociedade presente e o que ela produziu em termos gerais e até de suas leis, de suas normas, do seu direito e do seu poder, né? Do exercício do poder e da relação do poder com a sociedade, né? A gente chama Estado e sociedade civil, né? O Estado e nação, né? Então, é uma rebelião, sim, contra a filosofia positivista, né, e a sua influência na normatização da sociedade, né? Porque parte do princípio de que a convivência social humana é uma ação, né? A gente falava de ação social. E essa ação, esse ato, é um ato que acontece, não é uma imaginação apenas, é uma vivência e que as pessoas, sociologicamente vamos chamar de agentes sociais, nesses indivíduos na convivência social, não são previsíveis como o positivismo deixava crer, né? Não, essa convivência, esses agentes, eles não são totalmente previsíveis. Aquela história de positivista de descobrir quais são as leis de funcionamento, tal como na química, na física, para saber planejar o próximo ato, chama atenção aqui esse desvelamento para contar com o imponderável, o imprevisível, essa singularidade que é capaz de chutar o balde, de negar, de mesmo não entender, ou se entender, não aceitar, entendeu? E aí é que está a importância, porque aí é mais próximo do real do que aquele que se dizia totalmente real, né? Pela neutralidade, não subjetividade. É aceitar que existe esse imponderável, né? No ato da convivência. Não é isso? Porque muitas das atitudes e o que acontece na convivência estão encobertos por interesses, por coisas que não estão transparentes, não são visíveis, ou mesmo até pelo o inconsciente, aquilo que nem mesmo a pessoa está agindo, ela não sabe por que está agindo daquela forma, mas são coisas que aí já entra toda uma contribuição, né, de outros ramos do conhecimento que explica, né, desde a psicologia, da psicanálise, enfim. Então, essa sociologia compreensiva de Weber, ao discutir essa subjetividade e no direito, ela trabalha com o conceito de possibilidade. Então, não é previsibilidade, não é matemático, né? Se a gente for fazer uma licença poética aqui com o Camões, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Tem até uma leitura diferente disso, de que navegar é preciso porque é exato, você tem bússola, você
mas viver é impreciso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. O coronavírus que eu digo. Então, veja, resta, então, essa é sempre uma possibilidade, né? De um comportamento inusitado, improvável, né? Ou até mesmo indesejado, né? Essa é a discussão, né? E quando se discute essa possibilidade na relação social, da relação do indivíduo com o outro, de uma sociedade com a outra, do indivíduo com o grupo, está se falando também da relação do indivíduo com essa consciência coletiva, com aquilo que se espera dele, né? Ou seja, a relação do indivíduo com a lei, né? E da lei com o indivíduo, né? Porque isso é mão dupla, né? A lei é feita para atingir a sociedade e individualmente as pessoas, né? E aí a gente viu como é que isso é incorporado, né? Ou não, né? No processo de socialização do indivíduo, né? Então, aquelas respostas que o funcionamento da natureza é mais previsível, aqui a coisa não é dessa forma, segundo Weber, né? Porque quanto o maior número de participantes nessa relação, aumenta a previsibilidade. Nós estamos vendo isso empiricamente na questão, sempre se a gente colocar em mente, no comportamento social em relação ao distanciamento social no Brasil, né? No mundo, se a gente dá para analisar muita coisa disso que a gente está falando de subjetividade e legitimidade, né, em relação a essa coisa da pessoa poder jogar uma bituca numa estrada e isso causar incêndio, e a pessoa está acostumada a jogar lixo pela janela do automóvel, a pessoa está acostumada a não obedecer às leis, né? Então, por que ele vai usar máscara se ele pode ficar sem máscara? Por que não vai na praia, não vai fazer festa, né? Enfim, essas coisas a gente tem muito material, muito repertório aí, muita matéria-prima para refletir empiricamente sobre essas discussões, né? Então, essa discussão ela chega num momento interessante da nossa reflexão sobre o direito e a sociologia jurídica, né? Uma coisa também importante é que quando se fala em subjetividade, se fala também em levar em conta essa contextualização, né? Entendendo todo o processo humano como histórico, né? Levando em conta que o próprio ordenamento jurídico ele tem um grau de subjetividade, de historicidade, que incorpora aquela consciência coletiva daquele momento, daquela situação histórica, né? Daquela geografia daquele lugar, né? E leva em conta que existem interesses de grupo de legisladores que representam grupos sociais, que são grupos de atividades econômicas, de hegemonias econômicas, né, sociais, né, e que, ao interpretar também a lei, então existe subjetividade na construção das leis, das normas, do ordenamento, né? Porque, para além do que é consenso, nós vimos na relação de convergência e divergência no encontro passado, né? De interpretações e de interesses, de sentidos, né? Na construção das normas da lei já existe esse peso dos sentidos, para além do significado, né? E das interferências que é feito nesse jogo legislativo, né? E quando a lei está pronta e é usada no ato do julgamento das decisões, você tem também, para além da interpretação dessa lei,
você tem a ação concreta, o ato concreto do julgador, da corte, em um momento histórico, em um momento político, em uma situação X ou Y, que interfere. Então, isso não pode ser negado, isso existe. Não é? Nós estamos falando de ciência jurídica. Agora, a discussão de Weber ela vai aprofundando de como levar em conta essas flexibilidades, essas subjetivações, subjetividades, e de forma que haja legitimidade. E aí essa é uma discussão interessante, né? Então, sem jogar fora esse filtro subjetivo que está na interpretação da lei, que está na construção da lei, que está no julgamento, que está na classe social em que as pessoas pertencem, né? E aí é a grande pergunta: o direito pode ser garantido, né? Com tanta subjetividade, com tanta possibilidade de não previsão, né, das coisas. Essa é a discussão, né? E porque Weber está concebendo o direito como algo subjetivo, embora exteriorizado, objetivado, materializado, mas ele é cultural, né? É humano, ser humano é cultural e tem carrega subjetividade, né? Por quê? Porque não está se tratando do mundo ideal. A sociologia jurídica ela lida com a concretude da sociedade. Então, leva-se em conta a incompetência. Existe incompetência? Incapacidade? Existe. Existe pessoa errada no lugar errado? Existe. Né? Aí vamos ver quais os motivos disso. Né? Existem desejos, né, objetivos específicos que as pessoas têm, né, que interferem, existe, né? Então, aquela neutralidade da lei, do direito, não, ele está feito por pessoas, exercido por pessoas, julgando pessoas, enfim, e pessoas têm emoção, têm limites, têm desejos, têm mesquinharias, enfim, tem tudo, né? Então, é mais uma denúncia contra essa. Se antes era a religião, o Deus que era inquestionável, agora a própria obra humana dessas leis estão sendo questionadas na sua neutralidade, nesse flutuar acima da realidade. Né? Porque eles emanam, como a gente já falou, de uma realidade humana histórica, concreta. Né? Enquanto que aquela visão positivista escondia isso. Simplesmente ficava invisível isso. Ou seja, não tinha se atingido essa dimensão. Né? Aí a questão é até em que medida o direito, então, pode ser garantido. Né? Porque o relativismo total é algo que deixa insegurança. Né? Então, a gente partindo de que, para Weber, né, o direito, existe essa subjetividade, né, o direito subjetivo, né, ele pode, sociologicamente, ser considerado objetivamente garantido, sim. Na medida em que, aí é que vem o negócio, que a coerção jurídica, né, seja capaz de inculcar, né, aquele medo, né, em cada indivíduo, né, nos agentes sociais, né, e por trás disso há essa lei aponte, né, para uma validade em relação ao interesse do grupo em que a pessoa participe, do indivíduo, né, ao interesse futuro, né? E aí em que as pessoas estariam dispostas a conviver com esse medo, ou seja, é um contrato, né? Então, para a sociedade funcionar, nós temos um contrato, né, as leis, as constituições, um combinado, e se não cumpre o combinado,
ele vai ser passível, sim, de punição, de sanção, punição, nós já vimos isso. Nada disso foi jogado fora com a subjetividade. A diferença é que agora, se levando em conta esse grau de subjetividade da realidade humana, é que o próprio ato e a própria compreensão e a própria convivência social, ela precisa de que isso seja subjetivado, que as pessoas sejam inculcadas, que isso seja absorvido pelas pessoas, pelos agentes sociais. Que esse medo de ser punido permaneça, aconteça, que haja punição, sim, mas, e nós vimos aí os vários tipos de punição que ele apresenta, e de organização, né, disso, nós vimos os tipos, inclusive na relação do tradicional, do emotivo, do racional, né? Enfim, então essa subjetivação, e aqui ele ainda aponta para tipos de como isso acontece, né? E aponta para uma racionalidade legal. Então, se eu compreendo, se cada pessoa compreende, se o grupo compreende que existe uma lógica, uma racionalidade, não é apenas um impulso, uma maldade, um capricho, né? Mas existe uma combinada para uma finalidade melhor, né? Então, essa racionalidade, e que isso está numa lei que foi racionalmente construída, etc. Então, é possível, sim, a pessoa conviver com essa perda de algum nível de liberdade em troca de segurança, conviver com algum tipo de medo e não terror em relação ao poder e ao Estado, em troca de harmonia, de paz, de prosperidade, né? Então, em outras palavras, é preciso que haja adesão dos cidadãos, porque não está se falando aqui de súditos em relação a um rei soberano, mas de cidadãos que têm direitos e o Estado tem o dever para com esses cidadãos, né? Então, seria aí as duas faces da mesma moeda, né? Então, você tem o aparato, né, as normas, a correção, e você tem a subjetividade. Então, e a fronteira, né, entre a desobediência civil e a aceitação da lei, da autoridade, do Estado, ela é muito tênue, né? Agora, isso, se a gente tendo em vista aqui o sistema democrático, né? Não estamos falando aqui de totalitarismo nem de ditadura. Lembrando que essa discussão ela está no bojo de uma sociedade das democracias liberais, né? Então, a noção de democracia moderna e não a clássica grega que convivia com a escravidão, com a não participação da mulher, feminina, etc. Aqui nós estamos falando da democracia moderna, né? E nem a contemporânea, eu estou falando da moderna, mesmo localizada num tempo histórico. Então, num sistema democrático, né, que bebeu, sim, lá na antiga, na inauguração do poder do argumento, da palavra, do convencimento. Ou seja, em síntese, é essa busca de adesão, de aceitação do poder e de tudo que ele traz, né? Porque não existe esse Estado, esse poder sem aparelhos repressivos e de controle, de contenção, né? Então, é importante essa compreensão, né? Porque a ideia central em Weber aqui, ao ressaltar isso e denunciar que aquele direito totalmente objetivo, positivista, ele é impossível na realidade, né? Ele pode até ser representado, é aquilo de que na democracia, né? Nós estamos falando aqui de democracia, porque aquele direito que acredita que a coerção física, o medo da coerção física é suficiente, né? E vai ser a única maneira de conter os desvios, né? Ela não pode ser considerada objetivamente garantida.
Porque é impossível você conter todo o tempo, todo mundo, fisicamente, à força, sem ganhar a alma das pessoas. Não é à toa que a Revolução Francesa, quando decapitou o rei, quando implantou a República, implantou a educação pública, o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional, tirando da mão dos aristocratas, né, de nascimento, o acesso às artes, à cultura, etc., né, criou o Ministério da Educação e Formação das Almas. Alma aqui, não é o espírito que vai, depois que a pessoa morre, para o céu, para o inferno, não. É no sentido da essência humana, né? E se quiser também nesse sentido espiritual, tudo bem, mas porque no século XIX, quando se falava do espírito, se estava falando do aspecto do pensamento, então, mas, ou seja, formação das almas. Então, se você ganha a alma, né, ganhar a alma das pessoas, é o que a religião faz, é o que o coach faz, é o que, né, os, enfim, os carismáticos fazem. Né? Então, essa ideia de que realmente a coerção física só por si não é suficiente, né? Ainda mais numa sociedade democrática. Esse direito só pode ser garantido, então, levando em conta a subjetividade, não é? E a aceitação, né? Das pessoas, dos grupos, desse pacto, né? De convivência, não é isso? Não está se imaginando aqui que se possa atender todos os interesses, né? Dos interesses sociais, das individualidades, né? Plenamente, né? E isso possa ser. Não se trata dessa idealização, né? Mas é entender que não existe sociologicamente uma sociedade em que o Estado não tenha esses mecanismos de coerção e de repressão, né? Então, isso é um dado, né? Mas no Estado democrático, isso não é suficiente, né? Porque nós temos aí a figura do cidadão, né? Da autonomia, leva em conta essa autonomia do sujeito, né? Porque, e na visão, né, nessa sociedade do cidadão, seria de que o Estado existe para protegê-lo e não para aterrorizá-lo. Né? Então, essa luta contra o Estado, ela já teria sido vencida naquele episódio da Revolução Francesa, né? Do fim do antigo regime, do Estado absoluto, né? E na teoria iluminista, por isso que se propõe divisão de 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, não pode estar na mesma pessoa, no mesmo grupo, eleições e não por nascimento, enfim, toda essa discussão anterior, né, de democracia também, né. E o direito ele é subjetivamente então garantido nessa sociedade democrática quando esse agente social, né, que são as pessoas, dominam e controlam esse medo do Estado em troca de um ordenamento jurídico, né, de uma ordem social, né, que seja minimamente favorável, né. Então, esse respeito, esse medo, né, aceitável, né, são os limites disso, né, em troca de algo que seja favorável, né. Então, essa é justamente a compreensão de que é a passagem daquilo que seria a coerção física para uma coerção jurídica, né? Embora a coerção física possa ser jurídica, mas ela como a coerção jurídica como base, né? E não tendo só na coerção física, né, a sua preponderância. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de dominação, nós estamos falando de aceitar a dominação, de tornar uma dominação legítima.
os graus de dominação é que é preciso ser discutido, né? Então, por quê? Quando se fala em dominação, se fala em organização da sociedade. Nós estamos falando de civilização, nós estamos falando de contenção da barbárie, do lobo, o homem-lobo do homem, né? Se deixar solto a lei do mais forte, né? Ela vai imperar. Então, a gente volta à selvageria. Então, essa organização, né, é que Weber apresenta, então, a expressão dominação racional legal. Nós já vimos que ele tinha organizado a sociedade a partir de ação social, né? E falando da relação social divergente, convergente, dos tipos de ação social, né? Ele cria uma tipologia, né? Que colocou que tinha um tipo tradicional, que era as pessoas que vivem só pelos valores da tradição, da repetição, que aí não precisam questionar, a emocional também, que não questiona, porque é do impulso, é da vontade, né? E racional. Então, tradicional, emocional, e a racional, ela se dividia apenas quando tinha os fins como pressuposto maior ou os meios, né? E inclusive caracteriza na sociedade capitalista como majoritária essa das relações sociais afins, né, aos fins. E os idealistas, embora racionais, seriam aqueles dos valores e tal, né, que seria a relação a valores. Então, é essa base de entendimento da sociedade que permite que ele vá lidar com a relação de dominação do Estado com a sociedade dentro desses parâmetros. E ele, então, para uma democracia social, né, e no caso ainda liberal, essa dominação ela seria racional e legal, ou seja, não a partir da vontade do dominante, do rei, do presidente, do rei, do que seja, mas da lei, de uma lei consensual, né? Então, que seria essa violência controlada, não é? Com limites, né? Em troca de favores, né? Dos interesses reais, concretos, presentes e futuros, né? E de metas, que a sociedade aceitaria como algo necessário. Daí a noção de legitimidade, de ser legítimo, né? A diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Então, o Estado exerce essa coerção jurídica, né? Mas dominando por uma legalidade racional, né? Daí ele cria também uma tipologia dessa dominação, né? Que seria três, né? Seria a tradicional, a carismática e a racional legal. Se na sociedade ele criou as tipologias, lembra? Do tradicional, do emocional e do racional, isso que se dividia, aqui a troca é que, ao invés do emocional, você tem o carismático, que também lida com a emoção. Né? É um desdobramento para o campo político daquela divisão primeiro. Então, a tradicional não precisa nem dizer que vocês já vão saber como vai ser a característica desse líder, desse comandante, né, desse chefe, né, dessa figura que governa, né, que seria a dominação tradicional. Né? Então, esse líder, ou soberano, ou governante, né, ele utiliza, então, esse viés da tradição. Por isso que a ritualística, por isso é que aquela diferenciação entre o sacerdote e o profeta, que nós apontamos em Weber, lá no estudo da sociedade, quando ele estuda a religião, é importante. O sacerdote, ele não precisa emocionar ninguém, ele não precisa... por quê? Porque ele tem uma instituição atrás dele. Ele tem até túnica, uniforme lá, né? Ele rezava até de costa para a nave, em latim, né? Em algumas religiões.
Então, o cenário, a grandiosidade do que ele representa já é suficiente para intimidar. Até a altura do teto da igreja já intimida. O profeta, não, o profeta está no mato, está no campo, está no sertão, ele não tem uma instituição por trás de si. A credibilidade dele vem justamente da capacidade dele naquela relação com o sobrenatural e do resultado disso. Então, causa emoção, sim. Né? Então, esse líder, então, quando é tradicional, ele lida, ele tem por trás, ele joga com todo esse peso da ritualística, da tradição inventada. Né? Isso a gente vê muito nas monarquias aí, que ainda existem, né? Da tradição dos costumes, né? E também na nossa sociedade agrária, isso tem muito peso ainda. Né? Do fascismo, né? Vimos isso né? Ou seja, no autoritarismo, né? Mas é a manipulação dos dogmas, né? Dos tabus culturais daquela sociedade, né? E do prestígio, né? Que isso vai permitir, né? Nesse exercício do poder, né? Então, é o fascínio do monarca, né? Da tradição, enfim, toda uma representação. Né? Já a dominação carismática, e quando a gente está falando aqui não da religião, mas do governo, né? A gente tem aí sim tem a figura do líder fascista e do líder populista. Eu falei fascismo naquela hora, mas é no sentido de que no nosso fascismo tupiniquim e tudo mais, ele tem um discurso que busca nessa tradição alguma legitimidade. Mas vamos voltar aqui ao autor. Né? Então, o carismático, que é aquele, dentro desse viés, que não é racional, né? E o tradicional também não é racional, mas esse carismático aqui, ele depende muito menos do cara ser sucessor de uma linha dinástica, imperial, como a gente tem na Inglaterra e tudo. Se bem que lá é parlamentarismo, então aquilo é outra discussão, quem governa é o primeiro-ministro. Aqui, a liderança é pessoalíssima, o personalismo é muito importante, porque são as características pessoais desse indivíduo, né, que lhe dão carisma, que dá a ele esse magnetismo. Ou o fato dele ter sido herói em algum momento da história daquele grupo, ter salvo todos de algum perigo. Então, algum feito heróico, ou a personalidade dele, não é? Que são vistas como algo superior ao normal. Não é? E para alguns até quase divino. Né? Então, é quase que uma influência metafísica que esse indivíduo tem sobre as demais. Né? E que, normalmente, isso pode levar grupos a segui-los, tanto para o sucesso quanto para uma tragédia, né? Que é o que se vê muito. E muitas vezes as pessoas se submetem sem contestação nenhuma, né? E muitas vezes estão numa jornada que vai beneficiar apenas aquele líder, né? Muitas vezes, né? No sentido de preservar a figura dele, né? Que ele tá. Então é uma liderança pessoal, carismática. Né? Isso a gente tem tanto de esquerda quanto de direita. Né? Então, um Fidel Castro é carismático, um Lula é carismático, né? Um Iris Rezende é carismático. E tem as que não são carismáticas, né? Mas aí é que é importante nos dar base para discutir tanto o fascismo, o nazismo, quanto o populismo latino-americano.
essas lideranças populistas, essa coisa do eu não voto em partido, eu voto no candidato. E aí é interessante quando na sociedade de massa se inaugura a necessidade do discurso, né, do uso do rádio, do uso do estádio com o jogo de futebol de graça, no Dia do Trabalhador, para o Getúlio Vargas falar à nação. Getúlio Vargas inaugurou no Brasil o populismo, né, desenvolvimentista. Então é interessante essa discussão, essa compreensão, porque o carisma, né, ele é considerado um dom natural, né, desse líder, né? E geralmente todos os grandes líderes da humanidade, né, tem um traço de carisma, e quando isso foi muito excessivo, a gente teve até essa condução da sociedade para com grandes conquistas ou grandes tragédias, como já dissemos, né? Então é importante a gente ressaltar que na liderança carismática, na relação carismática do poder, existe um alto grau de irracionalidade. Então é uma coisa meio baile funk, né? Banda A contra banda B, é nós contra os outros, é o Goiás e Vila, Corinthians e Palmeiras, né? Então é uma coisa que toma conta da racionalidade né? E a irracionalidade, o impulso, a paixão, a crença, né? O voluntarismo é a tônica, né? Então, por isso não é à toa que é o elemento central, esse carisma, tanto dos fascismos, né, quanto do populismo. Né? Por isso é que a gente fez essa discussão lá, quando ele discute a religião do líder, do sacerdote para o profeta. E como as coisas estão interligadas, né? Weber estudando a sociedade, estudando a religião, a cultura, tá? E chegando no estudo do poder, que é um aspecto social, né? Da ação social do poder. Né? Então, ele apresenta, como terceira tipologia dessa dominação, aquela que ele chama de racional legal. Então, dominação racional legal. Né? Com foco na lei, a razão e com foco na lei. Né? A objetivação, né, ou seja, a exteriorização dos agentes sociais, né, que é a sociedade, sempre no sentido de buscar os favores da lei e resguardar o interesse, né, pelo texto legal, por isso é que é racional legal, né, a referência é a lei, né? Então, esse sistema jurídico, né, que aparece aos indivíduos como algo impessoal, isento, imparcial, né, objetivo, né, concreto, né, que foi instaurado por uma racionalidade, que é um grau de desenvolvimento, de evolução daquele grupo, na sua organização, né, é necessário. Né? Então, existe a consciência dessa necessidade, né? De que essa dominação via a lei, né, e de forma racional, ela é uma necessidade. Né? E aí nos remete àquilo que a gente discutiu lá na primeira aula nossa, quase, que é o conceito de instituição e de institucionalização. As ideias que criam raiz, né? A família é uma instituição, a igreja é uma instituição, o Estado é uma instituição, né? O direito, a lei é uma instituição, a instituição da lei. Então, porque a instituição ela tem um grau de autonomia, ela tem legitimidade, ela está enraizada na sociedade, ela tem permanência, não é? Então, olha como é que nos aproxima do conceito de instituição. E de como é que isso se processa, a institucionalização. Já discutimos isso, temos até slides aí, aulas sobre isso. Né?
Então, já está dialogando com essa ideia. Né? Então, esse terceiro tipo de dominação, que é o racional legal, quando fala da lei, está mirando a lei como algo institucional, algo construído, depurado, aceito, né? Mesmo com as contradições e tudo mais. Né? Como uma referência, né, irracional, no sentido de que, para além do gosto, não gosto, quero, não quero, né, existe a compreensão, a racionalidade, né, do devo, né, do dever. Né, a gente volta lá em Kant. Então, ela sempre é uma relação, nessa dominação racional legal. Se a gente está falando da lei como instituição, a gente está falando da instituição do Estado. Né? Então, da relação do indivíduo com o Estado. Então, nessa relação do indivíduo com o Estado, é uma troca, né, entre o Estado e esse indivíduo, que agora não é só indivíduo, nem é súdito, é cidadão. Né? Então, o Estado exerce o poder, né, desde que seja racional, que possa ser explicado, justificado, por isso é que tem que ter programa, por isso é que tem que ter plano, né, e demonstre ser necessário, né, e que favoreça os interesses desses cidadãos. Né? Agora e no futuro, e com base no que está na lei, não pode ser fora da lei. E aí entra mais o ingrediente da transparência. Por isso que não existe democracia sem transparência, sem imprensa livre, sem combate à fake news, não é? Que é a base da legitimidade do concurso público, etc., faz parte disso. Né? Então, Weber remete ao poder do Estado moderno, né, a uma condição de racionalidade legal. Né? E aí, isso é que faz, que motive os indivíduos a abrir mão de parte da sua liberdade, do fazer o que quer, né, em função de que dessa contrapartida do Estado de garantir segurança, futuro, emprego, economia, arroz no prato, né? Olha aí a contradição. Será que se pode vender tudo em função de uma questão de mercado? Ou se tem que ter uma margem de estoque regulador? A população pode ficar com fome, tem que ter ajuda na pandemia, as escolas particulares têm direito a um empréstimo facilitado, a um subsídio para se manter numa pandemia e não aumentar. Então, essas questões sociais, elas passam muito por essa discussão de compreensão de subjetividades na relação da construção das leis, das instituições, do que está por trás, se são interesse só do mercado, e de que mercado é só do mercado financeiro, ou se está se levando em conta esse mercado consumidor, que também é cidadão, não é só consumidor, que não é só indivíduo, deve ser também sujeito, e aí isso implica no tipo de educação, de socialização, e no tipo de escolarização, no tipo de pedagogia, se libertadora ou se reprodutivista de um modelo de sociedade que existe só como gado para ser manejado ou não. Então, essas discussões, esse subsídio teórico que permite tomada de rumos, decisões, né, pelos os poderes, né, dentre eles o judiciário. Né? Então, o Estado moderno, né, ele precisa se sustentar, né, e se faz isso através do sistema jurídico, né, e do direito, né, ele precisa sustentar um poder e uma coerção compatíveis, né, com a sua função social, né, para garantir o quê? A ordem e o bem-estar social. Né? Então, não é só o modelo daquela do positivismo, da ordem e progresso, não. E bem-estar social. Né? Nós estamos falando aqui de democracia, né?
Então, no Estado democrático, quanto mais a base social se aproxima do sistema jurídico, né, e da máquina estatal, né, através de mecanismos de transparência, né, quanto mais legítimo esse poder e essa dominação vai ser, e mais aceitável, né? Daí, e mais garantido. Daí nós falávamos de direito garantido, mesmo incorporando as subjetividades, né? De uma forma racional e subjetiva, de uma racionalidade mais complexa, sim, mais racional e garantido e democrático. Isso nos remete a uma analogia que se pode fazer com a autoridade que os pais têm em relação aos filhos também, né? Quando se explica o porquê de algumas ordens e tudo, como é que isso, até mesmo no adestramento, né, quando você faz até o adestramento, né, seria uma contradição aqui, quando o animal entende minimamente o processo, fica mais tranquilo, né, menos tenso. E então a gente tem que quanto mais legítimo o Estado e o direito, né, que sustenta o poder e a dominação, não é, mais eficiente e efetivo, não é, serão o poder legislativo, não é, penal, jurídico, judiciário, penal, não é? Menos necessidade as pessoas vão ter de fazer justiça com as próprias mãos, né? Porque é essa legitimidade pela transparência, né, pela adesão, pela racionalidade, por todo mundo saber do que se trata, né, das discussões permanentes, é que vão dar mais efetividade e eficiência aos poderes, né, à justiça, não é isso? Nos afastando do nível animalesco da convivência e nos humanizando, né? Se a sociedade realmente é democrática e pretende continuar a sê-lo, e né, nos livrando da truculência, né, e da bestialidade animalesca, né, da sobrevivência imediata. Né. Nós estamos vendo esse filme agora aí com os incêndios no Pantanal, né, o mundo animal, na natureza destruída, e a situação dos animais, e quando terminar a disputa, quer dizer, essa disputa animalista que nós, pela cultura, devemos superar, né? Não negá-la. Então, essa é a grande contribuição de Max Weber, né, e da sociologia weberiana, né, e da sociologia jurídica, né, e no caso aí a sociologia compreensiva de Max Weber, né? Então a sociologia jurídica subjetiva, né, de Max Weber, ao direito, que é o curso que vocês estão fazendo, e é a disciplina que nós estamos trabalhando. Espero que possa ter ajudado aí na leitura do capítulo 7, né? No capítulo 7 do José Manuel Sacadura Rocha, ainda nesse capítulo, estamos com esse autor, e no próximo encontro a gente vai sair da sociologia compreensiva e vamos para a crítica, certo? Então, bom dia a todos.